E nós tivemos nos últimos dias um agravamento da situação no Brasil. A gente ainda não pode falar que são criminosas a quantidade de incêndios que estão acontecendo no Brasil. Há indícios fortes. Ainda ontem no Rio de Janeiro prenderam 20 pessoas, porque no Rio de Janeiro ontem teve quase 1.800 focos de incêndio no Rio de Janeiro, que é um estado com uma extensão territorial pequena. Eu fiz uma visita ao estado do Amazonas para visitar os efeitos da seca no coração da Amazônia. É uma coisa que a gente daqui de Brasília ou de outro lugar do Brasil, a gente não pode acreditar que a imagem daqueles rios caudalosos que a gente vê, que parece que nunca vai ficar vazio. Eu fui em lugares em que o rio, que tinha mais de 15 metros de altura, tem meio metro de água só, não dá nem para as pessoas andarem com as voadeiras deles para comprar comida ou para vender o que eles conseguem produzir. E para ficar ainda pior, eu chego no domingo à tarde e recebo a notícia que estava pegando fogo num bairro aqui no Parque Nacional, um bairro do Torto, acho que era, e eu fui fazer uma visita, peguei um helicóptero para dar uma olhada como é que estava, e a impressão que eu tinha que era uma régua que tinha sido traçada e que tinha sido tocado fogo, ou seja, de quase não sei quantos quilômetros, eu pensei que eram uns 10, 15 quilômetros, muito longa, e fez um estrago muito grande no Parque Nacional. O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, sabe, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Ou seja, então, o que nós estamos percebendo, depois que aconteceu no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, é que a natureza resolveu mostrar suas garras. Ela resolveu nos dar uma lição de dizer o seguinte: olha, vocês cuidam corretamente de mim, ou eu não sou obrigado a suportar tanta irresponsabilidade, tanta coisa errada e equivocada que os humanos estão fazendo. A seca no Pantanal é a maior em 73 anos. A seca na Amazônia é a maior em quase 50 anos. Daí a necessidade da gente discutir com um pouco mais de profundidade propostas novas para cuidar do meio ambiente, comportamento novo nosso e, ao mesmo tempo, a gente começar a pensar mais seriamente na diminuição de gás de efeito de estufa se a gente quiser viver num planeta melhor. Não apenas do ponto de vista climático, mas os efeitos disso na saúde. Há muita suspeita de que muitos dos incêndios são criminosos. Por exemplo, nós fomos fazer uma visita em 3 comunidades na Amazônia e, na volta, parece provocação, mas nós encontramos vários focos de fogo, ou seja, dando a impressão que foi feito aquilo para a gente ver que estava tocando fogo mesmo, não estava querendo esconder da gente. Em São Paulo, a quantidade de incêndios que houve, uma quantidade enorme de cidades no mesmo dia, é uma coisa impensável. Em São Paulo se prendeu algumas pessoas, mas nós não sabemos se o inquérito andou. No Rio de Janeiro, ontem prenderam 20 pessoas. Há uma queixa, inclusive, da Polícia Civil de alguns estados, ministros Barroso e companheiros juristas aqui. Há uma queixa de que muitas vezes a Polícia Civil prende um cidadão sob suspeição, sabe? E meia hora depois alguém libera esse cidadão e a polícia não pode nem investigar, nem fazer, sabe, o inquérito normal. A Polícia Federal tem 52 ou mais, sabe, inquérito paralisado porque não há autorização judicial na primeira instância para a Polícia Federal fazer a investigação. Então, essa reunião aqui é para a gente tomar algumas atitudes e tomar alguma atitude que não está previsto no nosso dia a dia até hoje. Alguma coisa que as pessoas que estão tentando, sabe, essa ação criminosa sejam, sabe, avisadas de que a gente não está para brincadeira, que a gente vai levar muito a sério, porque esse país não pode, possivelmente tudo isso seja por conta da COP30 aqui no Brasil, talvez por tudo isso seja pela performance que o Brasil tem na discussão ambiental no mundo inteiro, talvez uma parte disso seja por interesses políticos, a gente não sabe, não pode acusar, mas que a suspeita há. É importante não deixar de dizer para vocês que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra: vamos botar fogo no Brasil, ou o Brasil vai pegar fogo. Uma coisa mais ou menos assim. Isso tem na internet, algumas coisas, vocês podem ver. O dado concreto é que, a mim, parece muita anormalidade. Algumas coisas são, sabe, de sempre, corriqueira que pega fogo. A seca é a maior dos últimos tempos, o calor é o maior dos últimos tempos e está no mundo inteiro. Mas algo me cheira de oportunismo também,
sabe, de alguns setores tentando criar confusão nesse país. O que nós queremos é também autorização para que a gente possa, sabe, fazer as investigações, cumprir os inquéritos, investigar, interrogar, porque, sinceramente, se as pessoas estiverem cometendo esse tipo de crime, a lei tem que ser exercida na sua plenitude.